Bem-vindos à primeira sessão dos workshops GDI, um ciclo formativo dedicado à gestão de dados de investigação, organizado pelo Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação e pelo Grupo de Trabalho para a Ciência Aberta da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este primeiro workshop, intitulado Depósito de Dados de Investigação no Zenodo, tem como objetivo familiarizar a comunidade científica para a importância da utilização de repositórios de dados certificados, assegurando a preservação, a partilha e a divulgação da investigação realizada e tendo aqui como capo de estudo o repositório Zenodo. O workshop encontra-se organizado em duas partes, uma primeira mais teórica e curta, onde se abordarão questões genéricas e relacionadas com os dados de investigação, repositórios de dados e o próprio repositório Zenodo, e uma outra parte mais prática, na qual se demonstrará o processo de depósito de conjuntos de dados de investigação no repositório. Em primeiro lugar, importa começar a perceber o que são exatamente repositórios de dados de investigação. Estes repositórios constituem plataformas que permitem recolher, gerir e armazenar os objetos digitais produzidos durante a atividade científica, como é o caso de conjuntos de dados, de documentos textuais e tabulares, de elementos de áudio, vídeo, entre muitos outros. O depósito dos dados de investigação em repositórios certificados tem diversas vantagens, nomeadamente o facto de potenciar a pesquisa e a disseminação científica, de aumentar a reprodutibilidade e a reutilização dos conjuntos de dados de investigação, seguindo as boas práticas aconselhadas pelas instituições de financiamento, e também a preservação e salvaguarda a médio e longo prazo dos dados de investigação. Estes constituem elementos muito importantes no cumprimento dos requisitos das instituições financiadoras do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, cumprindo, por um lado, os princípios da ciência aberta, entre os quais se encontram também a salvaguarda da questão dos dados abertos, e, por outro lado, o cumprimento dos princípios FAIR, assegurando dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Quando falamos em dados de investigação, estamos a referir-nos aos registros produzidos, obtidos e reutilizados durante todo o processo de investigação, todo o seu ciclo de vida, que sustentam a pergunta de investigação e servem também para validar os resultados da atividade científica. Os dados de investigação podem corresponder a dados primários ou secundários, de natureza quantitativa ou qualitativa, processados ou não. No âmbito das ciências sociais, artes e humanidades, estes dados abrangem diferentes tipologias, desde dados estatísticos a dados textuais, observacionais, imagens, elementos de áudio e multimédia, entre muitos outros. Um dos repositórios generalistas mais utilizados para o depósito de dados de investigação é o Zenodo, que se encontra disponível para consulta em zenodo.org. Com um caráter multidisciplinar, o Zenodo é um serviço oferecido pelo projeto europeu OpenAIRE, financiado por fundos da Comissão Europeia, e que foi desenvolvido pelo CERN e se encontra alojado na sua infraestrutura. O Zenodo assenta em 6 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, a disponibilização de um portal de pesquisa e de partilha de dados de investigação de acesso livre e gratuito. Depois, assegurar que os dados depositados estão acessíveis através da atribuição de DOIs, criando, desde logo, dados localizáveis e citáveis. Permitir a criação de coleções de comunidades, potenciando a cooperação e o diálogo interinstitucional. Assegurar a segurança dos dados que se encontram protegidos pela infraestrutura do próprio CERN e também pela sua equipa. A interoperabilidade, pela ligação do repositório a outras plataformas, como as do próprio projeto OpenAIRE, o que facilita o cruzamento dos conjuntos de dados de investigação com as fontes de financiamento. E o licenciamento dos dados através da disponibilização de um conjunto muito diversificado de licenças, desde licenças de uso mais comum, como as licenças Creative Commons, a outras mais específicas, nomeadamente as MIT Licenses.
O uso do Zenodo tem algumas vantagens, nomeadamente o facto de este ser um repositório confiável que cumpre os requisitos internacionais definidos para a questão da preservação dos dados de investigação. O facto deste repositório permitir o carregamento e atualização de vários conjuntos de dados, cada um com um identificador permanente único, atribuído na hora e sem quaisquer custos para o utilizador. Portanto, se depositarmos um conjunto de dados e depois, posteriormente, for necessário atualizar esse conjunto de dados, não é necessário apagar a primeira versão, basta acrescentar uma segunda versão atualizada que terá o seu DOI próprio. Também o facto de podermos preencher um conjunto de metadados bastante detalhado, que são importantes para a contextualização e compreensão dos dados depositados. Está disponível para preenchimento metadados estruturais referentes ao tipo de ficheiros, por exemplo, metadados descritivos com indicação de elementos como título, área científica, palavra-chave e também metadados administrativos referentes às licenças, aos direitos de utilização e à identificação do financiamento. Muito importante é o facto do Zenodo disponibilizar uma sandbox, ou seja, um espaço de testes para que os utilizadores possam familiarizar com o repositório do seu back-office antes de partilhar publicamente informação e também testarem e criarem as suas comunidades. Por fim, outro elemento importante é o facto deste ser um serviço integrado com outros serviços e repositórios, como o GitHub, ligado aqui a questões de software, o ORCID, através do qual se pode fazer a autenticação nesse mesmo para o Zenodo, com o OpenAIRE, como já foi referido aqui, para fazer a ligação à fonte de financiamento no caso dos projetos europeus, e futuramente também será integrado com o RIANA, que se encontra em desenvolvimento pelo CERN. A utilização do repositório Zenodo é muito simples e faz-se em 3 passos principais. Em primeiro lugar, através do upload de ficheiros em qualquer formato, até um limite de 50 GB, o que é um limite bastante considerável para um repositório gratuito. O facto dos metadados seguirem um esquema internacional standardizado, que é o DataCite, e depois pela publicação dos dados, que podem ser exportados pelos utilizadores em vários formatos estruturados, legíveis por humanos e por máquinas, como é o caso do formato JSON. Os metadados podem ser sempre atualizados após a publicação do registro pelo seu utilizador. Contudo, o documento referente ao conjunto de dados só pode ser alterado através do upload de uma nova versão do mesmo, o qual, como também já referi antes, recebe depois o seu identificador próprio. Portanto, isto é importante para se manter um histórico das versões dos conjuntos de dados disponibilizados e pode ser muito útil também para reconstruir a história do próprio projeto de investigação ou do projeto pessoal. O investigador ou o utilizador pode definir diferentes níveis de acesso aos conjuntos de dados que deposita do Zenodo. Nem todos os conjuntos de dados devem estar ou podem estar em acesso aberto. Alguns podem estar em acesso fechado ou embargado. Depende dos objetivos que forem definidos e também depende do tipo de dados em causa, que podem ser sensíveis ou não. Para concluir, é também importante aqui destacar as comunidades de Zenodo, ou seja, a possibilidade de criar grupos no seio do repositório que podem estar associados a instituições, neste caso, unidades de investigação ou serviços de faculdade, projetos, eventos. Existem várias tipologias existentes neste momento. No caso da FCSH, por exemplo, existem já algumas comunidades ligadas a unidades de investigação, nomeadamente o CRIA,
e também a serviços como o próprio NDDI, onde se partilha informação referente a comunicações em workshops, apresentações em conferências e também conjuntos de dados resultantes de inquéritos realizados juntos da comunidade. Uma comunidade pode ser criada por qualquer utilizador, por isso mesmo recomenda-se que normalmente a criar uma comunidade, a conta utilizada seja a conta oficial da instituição ou do projeto, de modo a facilitar a gestão da mesma, pois é necessário sempre criar aqui condições de integração dos conjuntos de dados e definir algumas regras de funcionamento da comunidade. Se eu depositar um conjunto de dados e o associar a determinada comunidade, preciso sempre que o responsável pela comunidade aprove essa associação para que o meu conjunto de dados depois possa aparecer ligado à comunidade. Portanto, existe aqui um conjunto de elementos que a figura do curador de comunidade tem que assegurar, pelo que é bom que essa figura esteja também ligada institucionalmente ao projeto ou à unidade de investigação ou ao serviço que está responsável pela comunidade em causa. Falando um bocadinho sobre o workshop, este workshop como é online, isto vai funcionar meio workshop, meio demonstração digamos, das ferramentas. Criei um documento, tentei ser o mais claro possível e simples. Não vamos fazer uma utilização aprofundada, digamos, de utilização do Zenodo. Digamos, é uma atualização básica, digamos, simplesmente para demonstrar e, na prática, de perceber como é que funciona inserir dados no Zenodo e como é que funciona uma comunidade no Zenodo. Basicamente é esse o objetivo. Tenho o guia e vou seguir os passos que eu pus naquele guia. Espero que toda a gente tenha tido acesso a esse documento, que tenha tido, digamos, a possibilidade de ver o documento. Por isso, alguém, se tiver algumas perguntas, eu ou os meus colegas vamos tentando responder digamos, a questões ou dúvidas. Bom, então, deixando de conversas e passando a fazer as contas como deve ser. Deixem-me só, acho que... Deixa eu ver se esta versão... Exatamente, pronto. Creio que vocês estão agora a ver a sandbox do Zenodo. Pronto. A sandbox, digamos, é uma cópia fiel do que vocês têm, digamos, no servidor de produção onde está o Zenodo. Como eu vos disse, é aqui que vamos fazer, digamos, o workshop. Então vamos fazer o primeiro passo, é fazer a parte do login. Pode-se fazer o login com o Orseed, se já tiverem conta no Orseed. Eu, daqui, para efeitos deste workshop, vou fazer através da uma conta de e-mail perfeitamente normal. Pronto, e chegamos então à primeira página. Pronto, temos aqui a parte da autenticação, do login, sabemos que a conta está a ser usada, e se formos aqui, clicarmos no cabeçalho, no upload, isto geralmente são os uploads, digamos, os carregamentos mais recentes, neste caso será no Sandbox, mas no Zenodo seria no Zenodo, no servidor de produção, e vamos ver já digamos, os registros que já foram feitos de upload. Mas eu vou fazer um novo de upload com o guia prático que está partilhado com vocês, com a versão PDF do guia prático. Pronto. Então, vamos aqui, clicamos em New Upload. Pronto. E abre então aqui o formulário para carregar então o documento. Eu vou arrastar o PDF para aqui, para a parte do carregamento.
Portanto, está aqui o aviso, então, que, digamos, adicionar fecheiros, remover ou modificá-los não são permitido, por causa do DOI. Pronto, e sempre que se carregamos uma nova versão, ele vai atribuir um DOI. No entanto, quando vimos o registro, ele aponta sempre para a versão mais recente. Aqui é a secção onde podemos dizer quais são as comunidades que queremos aceder, digamos, ao que queremos que o nosso ficheiro, os nossos dados façam parte. Se não me engano, se eu puser NDDI já aparece qualquer coisa. Está aqui. Pois, a conta de teste NDDI 9FCSH foi feita por propósito para este teste, nós escolhemos. E pronto, aqui podemos depois, se for preciso, retirar essa associação. Isto será mesmo uma coisa, uma apresentação. Sim? Ok. Depois, isto é que começamos então a fazer, podemos aqui escolher qual é o tipo de objeto. Eu tenho aqui alguns exemplos com datasets, já vos mostro. Aqui, em princípio, pode-se colocar um DOI, por exemplo, se este documento já tiver algum DOI, pode-se associar aqui. Já me deixa-se este campo em branco. Data de publicação será a de hoje. Vamos pôr aqui. Autores, escrever o nome. Ok. De momento não vou por ORCID só para não estar a perder tempo. A filiação, vamos pôr em DDI. Posso fazer aqui, por exemplo. Sim. Descrição. Pronto, isto é uma descrição dos objetos, é uma coisa perfeitamente normal. A versão, vou pôr primeira versão. Língua, vou pôr português. Demora um bocadinho, mas depois aparece. Keywords, vamos pôr workshop. Podemos adicionar outro guia prático, por exemplo. Isto é só por exemplo. Né? Notas adicionais, em princípio, nada a dizer. Depois, aqui temos os níveis de acesso. A licença, podemos escolher vários tipos de licença da Creative Commons. Pronto, já meti a 4.0 internacional, mas se quiserem definir algo mais específico dentro da Creative Commons, estas possibilidades, genérico. Pronto, isto é um bocado como quiserem. Como acesso, vou pôr acesso aberto, não há problema, mas podem ter aqui vários tipos, digamos, de acesso. Pronto, como podem ver, podem pôr aqui, quando for embargo, vocês escolhem qual é o final da data de embargo para depois poder ficar com acesso aberto. Aqui não precisamos. Aqui nos grandes, vocês têm aqui a Comissão Europeia, mas, por exemplo, já têm aqui a Fundação. Se quisessem pôr a FCT, já têm aqui. No meu caso, não vou pôr nada. Não preciso pôr. Depois tem aqui mais, digamos, mais secções, se quiserem colocar. Prontos, que são identificadores, por caso for publicações, que são ICCs e ISBNs. E depois coisas mais específicas, se quiserem. Se quiserem pôr outras categorias, co-autores estão aqui em cima. Vocês porem aqui autores, vocês pode-se criar aqui outros autores, se quiserem. Neste caso, não é preciso. Aqui podem pôr mais pessoas que tenham contribuído para o artigo, referências,
fontes, né, bibliográficas. Se for uma publicação por um periódico, uma revista, um artigo, podem pôr aqui. Conferências, ou seja, isto dá para... Lá está, é um repositório genérico. E podem ter depois aqui uma lista de termos controlados, né, de vocabulários controlados, que quiserem, podem pôr aqui. No meu caso também não vou pôr, mas se quisessem, podiam usar. Se conhecerem ou se for necessário isso, ou se acharem que é relevante. Bem, no meu caso, acho que não é preciso. Agora, o que é preciso ter atenção é, nesta fase, quando estamos a inserir os dados, se clicarmos em Save, ele faz um rascunho. Porquê? Porque se clicarmos em Publish, já não podemos mudar, ele a partir do momento que clicamos no Publish, ele vai criar um DOI para o registro. Pronto, aqui até podemos reservar o DOI, mas a partir do momento que clicamos em Publish, eu clico um DOI, cria um DOI. A partir do momento que temos um DOI, já não podemos apagar, quer dizer, pode-se, mas tem que se pedir à equipa do Zenodo, tem que se explicar muito bem porquê. Porque é que queremos apagar, pronto, já implica um esforço. Pronto, por isso eu vou gravar como rascunho. Vamos voltar cá acima. E agora já aparece aqui a indicação das listas, digamos, da lista dos dados que fazem parte da nossa conta, não de comunidade, da nossa conta como investigador. E aparece aqui a indicação que realmente que é um draft. Pronto. Eu agora vou... Quando abrimos o draft, como podem ver, ele não carregou o ficheiro. Por aqui. Agora carregou e agora vou clicar Publish. E está publicado. Pronto. E aqui vamos então para a secção de visualização do registro. Só aparece depois de publicado. Temos aqui a parte do título, quando é que foi publicado, o tipo de documento, aqui uma apresentação, acesso aberto, o autor, digamos um resumo e depois a parte digamos, dos detalhes sobre os dados que quisermos pôr, a pré-visualização, isto é uma pré-visualização de um PDF, pode ver o ficheiro, e já vou explicar para que serve o preview, certo melhor, a parte das citações, e esta parte do lado direito, quer dizer que este documento faz parte desta comunidade, a parte estatística, temos aqui uma série de dados estatísticos, que é importante, para sabermos o que é que está a acontecer. Também esta parte também de metadados sobre o objeto, o DOI, as palavras-chave, data de publicação, tipo de licença, as versões, indicação como se deve citar este documento e que no guia não aparece esta imagem porque era demasiado grande, mas os formatos de exportação. Pronto, temos aqui o WinCore, Marco XML, JSON, BibTeX, etc. Muito bem. Então, vamos outra vez ao upload. Por exemplo, eu vou-vos mostrar outro tipo de documento, que é um CSV, que é uma tabela. Pronto, não se preocupem, isto são os nossos contactos públicos no núcleo, por isso isto pode ser partilhado. Mas, por exemplo, eu pus aqui duas versões, o preview simplesmente muda a versão que está a ser pré-visualizada aqui. Por exemplo, esta é a segunda versão, aqui tirei o meu nome, e na primeira versão está o meu nome. Mas pronto, como podem ver, ele faz a pré-visualização como deve ser de um CSV como tabela, que é bastante útil. Relativamente ao resto, pronto, estão aqui as várias versões, como podem ver, as versões têm um DOI, cada uma tem um DOI, mas ele aponta sempre para a versão mais recente. Pronto, podemos editar
o que já foi, digamos, o que já foi publicado, podemos remover da comunidade, podemos voltar a inserir dados e modificar, se quisermos. A única coisa que é mais restrita realmente é apagar os ficheiros, e assim também tem a ver com a fiabilidade e a confiança na plataforma. Muito bem. Se tiverem perguntas, podem ir fazendo, ou se quiserem mesmo fazer uma pergunta oralmente, podem fazer. Se quiserem, estão à vontade. Não estou a ver ninguém com a mão levantada. Então, okay. Então vamos a comunidades. Como disse, isto é a parte dos nossos, como investigadores na nossa conta, dos nossos objetos. Estão aqui no Zenodo, digamos, o tipo de objetos. Podemos depois aqui ter uns filtros. E agora vamos às comunidades, a parte das comunidades. Aqui, nas comunidades, esta comunidade foi o que a criei, né? Fomos nós que criamos. Temos então aqui onde podemos pesquisar, não sei se aparece aqui, provavelmente não. Mas pronto, vocês aqui podem pesquisar as comunidades, digamos, ordenar, digamos, o que é que encontram. Depois, nesta secção, vocês podem criar uma nova comunidade, o identificador que será, por exemplo, um logo, o título da comunidade, a descrição, digamos, a política de curadoria. Esta parte é importante, que é para a comunidade ter, digamos, de forma muito clara quais são as regras de curadoria, quem é que pode publicar, em que tipo de acesso é que se publica. Posso até mostrar a parte do CRIA. Só um segundo. Prontos, do CRIA, que é esta secção aqui, que está, por acaso, eu acho que um exemplo bastante prático e bastante conciso do como deve ser a curadoria de uma comunidade, neste caso, uma unidade de investigação. Pronto, que é os que têm acesso aberto, mantém-se acesso aberto, etc. Podem ver aqui se quiserem, se podem pesquisar. Isto é importante para saber quais são as regras de inserção dos conteúdos na conta de comunidade. Isto é mais conteúdos que se pode escrever, tipo caixas de texto, o logo e depois o reCAPTCHA, para não se estar os bots não criarem comunidades à torta e à direita. E para trás. Depois tem este botão que, pronto, para editar a comunidade digamos que foi criada por nós e para ver quais são os conteúdos. O Curate para aceder à parte da curadoria, o que é que acontece? Acho que na Sandbox isso não funciona assim, mas deve ser por ser a Sandbox não funciona. Mas, por exemplo, no servidor de produção, na secção de produção do Zenodo, quando alguém associa um registro à nossa comunidade, o proprietário da comunidade, o e-mail, a conta institucional que está associada à comunidade, recebe um e-mail de aviso a dizer que alguém associou aquele registro à nossa comunidade. E é aqui que vamos fazer curadoria. Clicamos aqui e vamos ver uma lista dos registros a quem foram associados, e nós temos que aprovar ou rejeitar essa associação desses registros à nossa comunidade. Vou clicar em View. Pronto, está aqui o registro que foi associado à comunidade. Se tivessem aqui alguns a serem pedidos, provavelmente aparecia aqui um pedido. Aqui o Curate, acho que não aparece nada. Exato. Acho que aqui na Sandbox acho que não funciona dessa forma. Pronto, isto é o registro que foi associado à comunidade. E aqui quando clicam no View, para verem os objetos da comunidade, tem aqui então a possibilidade de fazer um novo upload
tanto que, por exemplo, associei o guia prático à comunidade, mas não aparece aqui associado. Tem aqui esta parte, esta secção dos separadores do lado direito, onde se pode fazer um novo carregamento diretamente para a comunidade. Pode ser o gestor da comunidade, pode-se, digamos, fazer essa associação direta, se tiver os dados suficientes para isso. Tem aqui mais informação sobre a comunidade, que podia ser uma página mais extensa, por exemplo, a história, digamos, se for por exemplo, unidade de investigação, história de investigação, quais são os seus objetivos, quais são as áreas científicas que trabalha, grupos de investigação é que tem. Pronto, está aqui, digamos, a conta institucional, digamos, a identificação institucional de quem faz a curadoria desta comunidade. Pronto, está aqui isto é bastante óbvio. E depois, esta parte é muito importante do OIPMH, porque é através deste interface que vocês estão a ver aqui, que está a fazer, digamos, vocês podem ver que metadados vão ser enviados, por exemplo, para algum agregador de metadados. No caso, seria, por exemplo, a infraestrutura Rossio. Se vocês quisessem integrar os vossos dados, os vossos metadados da vossa comunidade, os registros da vossa comunidade, para uma infraestrutura como o Rossio, é aqui que se faz digamos, essa curadoria e podemos ver o que é que está a passar para o Rossio. Por exemplo, como vocês podem ver, tem aqui a identificação, digamos, do AI, Open Archive Initiative, se não me engano, o nome, e depois isto sai, obviamente, o IPMH, digamos, estrutura metadados através do Dublin Core, e está aqui, pronto, a descrição do conteúdo. Se tivesse mais conteúdos, aparecia aqui uma lista maior. Pronto. E seria aqui, vocês podem ver o que é que estaria a passar, que metadados é que estão a passar, de facto, para a infraestrutura, ou Rossio, ou Recap, ou outros agregadores de metadados que existem. Aqui, vocês podem ver, quando vocês clicam em View, vocês podem ver o registro especificamente. Se clicarem em More, vão pôr uma secção. Imaginem que é uma comunidade que já tem 100 registros ou 200 registros, vocês aqui depois podem filtrar de forma mais fina que tipo de registro é que vocês têm na vossa comunidade. Se é aberto, fechado, tipo de dados, palavra-chave e que tipo de registro é que vocês que existem, e depois fazer um ordenamento. Obviamente isto é bastante óbvio. E se não me engano, o workshop, a demonstração acaba aqui. Não sei.